Fala, galerinha do mal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Igor Albert e estamos aqui para mais uma aula de questões de informática voltados aí para as provas de agente socioeducativo de Minas e Prefeitura de Cuiabá, falando aqui da banca IBFC, beleza? Vamos para alguns recados antes de a gente ir para as questões. Primeiro, antes de tudo, eu trouxe aqui o mais novo recurso de comunicação que a gente tem, que é o WhatsApp. Então, se vocês precisarem de algo, podem mandar mensagem lá e a gente vai responder assim que possível. E lembre-se também de seguir a gente no Instagram, lá também tá tendo conteúdo bacana. E inscrever-se aqui no canal do YouTube, a sua mão não vai cair e isso ajuda demais. Lembre-se de deixar o like também e algum comentário aqui no vídeo, se você achar pertinente. Galera, só aproveitando aqui a deixa do WhatsApp, além dos meus cursos gravados, eu também dou aulas ao vivo online, tá? Então, se você quiser se preparar de uma forma mais individual para algum concurso, seja para algum desses aqui ou para outros, a gente pode conversar. E também, se você tiver algum grupinho de estudos com outras pessoas, a gente também pode fazer algumas aulas ao vivo, online, por alguma ferramenta. Então, chama lá no WhatsApp e a gente conversa para discutir melhor, beleza? Galera, lembrando que o meu curso de informática já saiu e eu estou lançando os módulos. Ontem mesmo já liberei mais um módulo sobre arquivos. Se você tá nessa jornada em rumo à aprovação no agente socioeducativo e na prefeitura de Cuiabá, em algum desses, esses cursos eles podem te ajudar muito, 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 muito. Porque ali eu estou trabalhando todo o conteúdo, só que utilizando questões. Então, não é aquele curso maçante, só teórico, em que você vai ficar vendo o professor falar. Não, é questão o tempo todo, beleza? Então, o link tá aqui na descrição para você conhecer o curso. Se você gostar da metodologia, assista também a aula gratuita. Venha estudar conosco, vai ser um prazer tê-lo por aqui, beleza? Acho que era isso. Lembrando mais uma vez, inscreva-se no canal. Essa aula aqui tá top. Essa aula é sobre protocolos, principalmente. Me pediram em um comentário aqui no YouTube e aí eu resolvi trazer esse conteúdo que é muito importante. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. Lembrando que o interessante é de você pausar em cada questão e tentar resolver e depois voltar para a gente discutir o gabarito, ok? Vamos lá? Na internet, cada computador possui um IP, Internet Protocol, né? E o endereço IP, que ainda é o mais utilizado na web, é a versão 4. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o endereço IP dessa versão. Pessoal, protocolos são os meios de as máquinas se comunicarem. Então, vão ter protocolos para diferentes funcionalidades quando a gente está falando da internet, de redes, da web, beleza? E o IP, para você ter a noção da importância, ele se chama protocolo da internet. Então, veja, ele é um dos protocolos mais importantes quando a gente fala de internet. E as máquinas nas redes, elas vão ser identificadas por um endereço IP, que é chamado de endereço lógico, tá? É um endereço lógico. Esse IP ele pode ser atribuído e pode mudar com o tempo também, não tem problema. E a gente tem duas versões do endereço IP. A gente tem o IP versão 4 e o IP versão 6. O IP versão 4, o problema dele é que ele apresentava um número limitado de endereços disponíveis. E vocês sabem que a internet ela cresceu muito nos últimos tempos, né? Hoje a gente tem relógios conectados à internet, geladeiras conectadas à internet, carros, smartphones, computadores e outras máquinas. Então, o número de endereços na internet passou a ser pequeno, disponíveis lá pelo IPv4. Então, é por isso que surgiu o IPv6 para disponibilizar mais endereços para os dispositivos, ok? Só que o IPv4 ainda é muito utilizado, como a própria questão aqui trouxe para a gente. E é importantíssimo saber como é a estrutura de um endereço IPv4, tá? Porque vira e mexe aparece nas provas. O IPv4, então, ele é constituído por 4 blocos de números, pelo menos na forma como nós humanos, costumamos vê-los, né? São 4 blocos de números e esses números variam de 0 a 255, cada um desses,
tá? Existem regras para dar esses números eles não são aleatórios, mas o importante é lembrar que são 4 blocos, e esses blocos são números de 0 a 255, ok? Separados por ponto. Então, a letra A a gente já elimina porque não tem o sinal de mais no endereço IP. A letra B está correta, né? A gente tem 4 blocos, cada um desses blocos é um número de 0 a 255, então correto. A letra C está errada porque tem um menos aqui, porque são só 3 blocos. E a letra D está errada porque tem 5 blocos, né? 5 blocos, então está errado. Alternativa correta, alternativa B de bola. E o endereço IP ele é importante justamente por dar esses endereços na internet, né? O protocolo IP é importante por dar esses endereços na rede e também porque ele formata, ele diz como vão ser os pacotes que vão trafegar na internet. Além disso, ele também estabelece mecanismos para que os pacotes sejam entregues de um ponto a outro na internet. Beleza? Então, sem dúvidas, é um dos protocolos mais importantes quando a gente está falando de internet. E, portanto, o nome dele é protocolo de internet. Vamos para a questão 2? Essa questão aqui eu acho linda, porque a gente fala de vários protocolos importantes que vira e mexe estão nas provas e que a gente precisa conhecer. Então, relacione os números dos protocolos de aplicação abaixo com as letras de suas principais funcionalidades. Então, vamos lá, né? Quem quiser tentar responder. Aqui estão as alternativas. Vamos lá. Primeiro, apareceu aqui o protocolo SMTP. E aí, lembre-se, tem 3 protocolos muito importantes quando a gente fala de e-mails. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. POP e MAP é para receber, SMTP é para enviar. Então, esses 3 protocolos são protocolos de e-mail e a gente precisa conhecê-los porque eles aparecem nas questões. Então, a gente tem 2 protocolos que servem para receber e-mails, POP e MAP. Tá? POP e MAP. E a gente tem o protocolo SMTP, que é para enviar. Enviar. Esse V ficou esquisito, mas dá para entender. Esse aqui é para, esses dois aqui são para receber. A gente usa um ou outro, tá? Isso aqui tá tudo relacionado com e-mails. E lembrando, pessoal, que no nosso curso a gente fala desses protocolos e de vários outros com mais detalhes, explorando mais questões, tá? Então, o que acontece aqui? Esses protocolos de e-mail, só para colocar um parênteses, eles são únicos? São só eles que existem? Não, existem outros. Inclusive, quando a gente está falando de webmail, que é o Gmail que você acessa pelo navegador, por exemplo, o Outlook, você abre o navegador e acessa, ele não usa esses protocolos aqui por padrão, ele vai utilizar muito o HTTPS, tá? Então, é bom saber que esses aqui não são os únicos. Mas o SMTP, então, é um protocolo para enviar e-mails através da internet. Alternativa B. Então, a gente já sabe um B. FTP, falou de FTP, falou de transferência de arquivos. É o File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Então, é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos, portanto, 2C. DNS, o que acontece? Quando você digita lá www.instagram.com lá no seu navegador, esse é um nomezinho que a gente chama de URL, um localizador único de recursos. Ele é bonitinho para nós, humanos, mas a máquina ela utiliza o endereço IP, que a gente acabou de comentar. Então, precisa existir um mecanismo que converta esse nome bonitinho, essa URL, em um endereço IP. E qual é esse mecanismo? O DNS, beleza? Então, o papel do DNS é justamente converter URLs em endereços IP. Portanto, DNS é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído. Perfeito. Só para lembrar da sigla aqui, é o sistema DNS, Domain Name System, sistema de nomes de domínios, tá? E por que ele é um sistema hierárquico? Porque, na verdade, existe uma hierarquia. Por exemplo, a gente tem o ponto .br, dentro do ponto .br a gente tem o ponto .com, o ponto .edu,
Então, ele é hierárquico por conta disso. E por que que ele é distribuído? Porque não é uma única máquina que faz isso, tá? Não é uma única máquina que faz isso. É um conjunto de máquinas na rede que faz esse serviço de DNS. Então, por isso que ele é um sistema distribuído. Então, 3D e, claro, 4A. O que que é o Telnet, galera? Telnet é a possibilidade de eu controlar, de eu enviar comandos para uma máquina remota através de um terminal virtual. Qual que é o cenário de uso disso normalmente? Por exemplo, eu estou na minha casa e eu trabalho com um servidor lá na minha empresa. E eu preciso fazer uma conexão com esse servidor. Ou mesmo eu estando dentro da empresa, eu preciso fazer uma conexão com o servidor lá de dentro. Porque eu não vou ficar lá indo toda hora no servidor para enviar algum comando. Então eu posso utilizar esse protocolo para enviar comandos, para gerenciar o servidor através de um terminal virtual, de uma telinha de comandos por linha de texto. Beleza? Existem outros protocolos que têm essa funcionalidade, como por exemplo o SSH, que inclusive é mais seguro. Beleza? Mas essa é a ideia. Utiliza uma conexão de terminal virtual. Terminal é justamente porque é aquela telinha que você manda os comandos por texto para você controlar uma máquina remotamente. Então, um B2C 3D, um B2C 3D 4A. Alternativa D de dado. Ok? Galera, conhecer os protocolos é fundamental. Fundamental porque cai de diversas formas lá na prova e a gente precisa saber disso. Ok? Vamos para a questão de número 3? Considere as afirmações abaixo correspondentes aos protocolos POP3 e MAP SMTP, que a gente acabou de comentar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. POP e MAP é para receber, SMTP é para enviar, ok? Assinale a alternativa que os caracteriza corretamente. São programas, na verdade eles não são programas, eles são protocolos, né? Que utilizam algoritmos de criptografia que aumentam a segurança durante a navegação? Errado. São programas que permitem acesso remoto a computadores? Não, isso aqui é, por exemplo, o Telnet, né? São aplicativos voltados ao controle de banco de dados? Também não. São protocolos destinados ao gerenciamento, recebimento e envio de e-mail entre clientes e servidores e entre servidores. Perfeito, né? Lembrando que o POP e MAP é para receber, o SMTP é para enviar. Alternativa correta, alternativa D de dado. Questão 4. Quem quiser tentar responder aqui estão as alternativas, é só pausar. Quanto à internet, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. www ou apenas web significa World Wide Web, rede de alcance mundial. Corretíssimo, corretíssimo, verdadeiro. E qual é a diferença de internet e web? A internet é a rede em si, é a estrutura em si, é como as máquinas estão conectadas, como elas estão se comunicando nessa rede de computadores. A web é o conteúdo da internet, ou seja, são as páginas que você acessa, os recursos que você acessa pela internet. Então, quando a gente fala, ai, acessa aí a internet, na verdade você está acessando a web. A gente confunde esses termos, mas para a prova é importante saber diferenciar, porque algumas provas vão cobrar essa diferença. E www, web e World Wide Web são a mesma coisa, tá? É o conteúdo, é o sistema que roda na internet. Então, correto. Qualquer computador que deseje se comunicar na internet precisa se comunicar em PCT-PI. Opa, ele inverteu. É TCP/IP. Porque são os dois protocolos que dão a base de funcionamento da internet. O IP a gente já comentou, é aquele protocolo que dita os endereços, a forma dos pacotes que vão trafegar na rede, e o TCP é um protocolo de controle de transmissão. É um protocolo que garante que quando você envia um pacote, ele vai chegar na outra ponta para onde você enviou, tá? Vai chegar na ordem, vai chegar completo. O PCT ele dá confiabilidade para essa comunicação na internet. Então, um dando confiabilidade, o outro permitido identificar endereços, identificar máquinas na rede, eles são par perfeito para tornar a internet o que é, tá? Então, esses dois protocolos são os dois protocolos principais da internet. Então, ele errou porque ele inverteu o nome, né? Ele colocou PCT, é TCP, IP. Browser é um programa que permite ao usuário consultar ou navegar páginas na internet. Sim, o browser, em português, a gente chama de
navegador. O que são exemplos de browsers? É o Chrome, é o Firefox, é o Opera, é o Safari. São todos exemplos de navegadores. Então, são programas que permitem acessar o conteúdo da internet e é a web. Então, te permitem navegar na web. Portanto, essa aqui também está correta, verdadeira. VFV. VFV, alternativa C. Ok? Questão 5 para finalizar. Você já curtiu esse vídeo? Já deixou um comentário? Já deixou, já se inscreveu no canal? Tudo isso é importante para a gente continuar fazendo isso aqui, ok? Então, questão 5. Quanto aos navegadores da internet, analise as afirmativas abaixo e dê valores V ou F. O HTTP é definido tecnicamente como sendo uma linguagem de programação. Galera, HTTP é um protocolo de transferência de hipertextos, tá? Então, na verdade, ele não é uma linguagem de programação, ele é um protocolo. E é importante a gente falar dessa palavra hipertexto, porque são aqueles textos hiperturbinados, né? São, na verdade, aqueles textos que são ligados entre si. Perceba que quando você navega na internet, existem sempre links que quando você clica, você vai para outras páginas. Esses são essa estrutura que é a estrutura de hipertextos. A gente tem uma linguagem, não é bem uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, que é a linguagem HTML, que é a linguagem que define essas páginas em hipertexto, linguagem de marcação de hipertextos. E já o protocolo HTTP ou HTTPS são os protocolos que permitem acessar essas páginas da web que são hipertextos, ok? Então, o HTTP, na verdade, é um protocolo que te permite acessar essas páginas web. Ele não é uma linguagem. A linguagem seria o HTML. Se o website começa com HTTPS, e aí veja, qual a diferença do HTTP para o HTTPS? O HTTPS é mais seguro. Ele usa criptografia na comunicação. Então, quando você está acessando, por exemplo, o site do seu banco, você quer que essa comunicação seja criptografada, seja mais segura. Então, é melhor você utilizar o protocolo HTTPS do que o HTTP. A comunicação será criptografada? Correto. Então, verdadeira. A ferramenta de busca do Google inclui HTTPS em suas pesquisas no buscador. Correto também. A maioria dos sites hoje vai usar muito HTTPS, tá? São exceções que não usam. Então, a FVV, alternativa C. Ok? E era isso que a gente tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado dessa aula. Deixe nos comentários se você gostou, se você não gostou, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Lembre-se, estamos lá no Instagram, no @prof.igoralbert, não deixe de seguir. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no WhatsApp também, se quiser aulas particulares, se quiser entender um pouco melhor dos nossos cursos também. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso que pode te ajudar demais a compreender os conceitos da informática para mitar lá na sua prova. Então também não deixe de dar uma olhada, ok? E é isso. Você não está só nessa jornada, vamos que vamos. Até logo, falou!